Ora viva, cá estamos nós em mais um programa Direitos Humanos Sem Fronteiras. Hoje não vou ler-vos nenhum artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque se quisesse fazê-lo, teria que ler os artigos todos da Declaração, os 30 artigos que constam dela, e não chegariam para vos falar de um acontecimento absolutamente bárbaro que nos interpela, que interpela a nossa consciência, que interpela a nossa essência humana e que não pode de forma nenhuma ser intelectualizado ou teorizado ou sequer circunscrito à Declaração Universal dos Direitos Humanos. O acontecimento de que vos quero falar aconteceu na Índia, há poucos dias atrás, numa cidade chamada Chhapra, onde pelo menos 27 crianças de uma escola primária morreram após envenenamento pela merenda escolar, isto é, a refeição oferecida pelo Estado e que, portanto, foi comprada com o orçamento público daquela cidade e daquela província. Pelo menos 27 crianças morreram. Não se sabe ainda a causa destas mortes, mas sabe-se que foram encontrados, imaginem só, vestígios de fósforo orgânico na comida ingerida por estas crianças. Não se sabe sequer se este envenenamento foi um acidente ou se, pelo contrário, foi premeditado. Situação que, aliás, foi levantada, a possibilidade que foi levantada pelo próprio Ministro da Educação da província onde fica esta cidade. Em qualquer caso, seja um caso de negligência ou seja um crime, é seguramente um caso hediondo e o Governo tem que assumir a total responsabilidade do que aconteceu a estas pelo menos 27 crianças. Acresce a esta situação o facto do hospital mais próximo não dar conta do recado, isto é, não ter capacidade para atender todas as crianças. Muitas delas foram deslocadas para outro hospital a mais de 60 km de distância, chegaram às 9 da noite a esse hospital e evidentemente que os médicos se limitaram a confirmar o óbito destas crianças. Resta acrescentar que os ingredientes comprados para esta merenda da escola eram fornecidos por uma loja gerida pelo marido da diretora da escola em questão e que pertencia a uma das fações políticas locais. Sabemos agora que ambos, juntamente com 2 professores, estão foragidos. Perguntar-me-ão, bom, mas isso é uma situação, enfim, pouco usual, é uma situação única? Não é. Na Índia, como em alguns outros países, não é. Numa outra localidade deste mesmo país, cerca de 50 crianças, após ingerirem a merenda escolar, sentiram mal-estar. E descobriu-se, mais tarde, que este mal-estar tinha sido causado por um lagarto morto servido na comida destas crianças. Não é a primeira vez que isto acontece, como eu vos dizia, e noutros casos reportados e públicos foram encontradas na comida da merenda das crianças sapos, lagartos, insetos e até mesmo ratos. O Governo, evidentemente, que já se apressou a oferecer uma pequena indenização às famílias que viram os seus filhos e filhas morrerem, mas a verdade é que num país com um mínimo de tradição democrática, o mínimo que poderia acontecer era o Ministro da Educação demitir-se, provavelmente o Governo em peso demitir-se, para além de todos eles serem obrigados a assumir as responsabilidades criminais perante a lei. Estes criminosos e bárbaros atentados aos direitos humanos, neste caso de crianças, interpelam a nossa consciência, como vos dizia no princípio, mas também nos colocam uma outra questão que vale a pena pensar, que é a seguinte: pelo caminho que o mundo agora leva, um mundo feito de crises económicas, financeiras, sociais e políticas, subprimes, creches bolsistas, austeridade, dívidas soberanas, juros impagáveis e um capital financeiro cada vez mais insaciável, pergunto-vos, qual será o futuro previsível dos nossos países? Será que países como a Índia vão evoluir no sentido de um Estado de direito democrático? Ou será que, pelo contrário,
países que já alcançaram este patamar civilizacional e de progresso, como é o caso de Portugal, vão recuar para tempos antidemocráticos e pré-democráticos, onde as leis existem apenas para proteger os poderosos? É esta pergunta que vos convido a pensar se tem resposta e qual será. Até à próxima.